Olá, pessoal. Eu sou Bruno Moraes, arquiteto, e eu vou coordenar esse podcast, que é um podcast de um tema novo aqui dentro do Clube Casa Design, que é sobre arquitetura corporativa. Primeiro, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a Saint-Gobain, e eu vou apresentar aqui para vocês o nosso convidado. Então, como a gente está falando de arquitetura corporativa, a gente está falando de um escritório aqui que a gente vai entrevistar, e é um dos maiores expoentes de arquitetura corporativa no Brasil. Então, a gente tem o privilégio de ser o primeiro episódio com o Sérgio Attier, do escritório Attier von Hatt. Na verdade, eu ia até... Assim, muita gente conhece, eu sou fã do escritório de vocês, a trajetória, a proporção que o escritório, né, chegou hoje aqui, numa representação, acho que não pode nem falar de São Paulo, no Brasil. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória de vocês, como vocês chegaram até onde vocês chegaram hoje. Eu montei o primeiro escritório, trabalhava numa empresa, outra, né? Eu saí de lá em 89 e montei um escritório com um outro sócio. E eu conhecia o Ivo dessa empresa, a gente trabalhou juntos nessa empresa. E sempre mantivemos contato. E aí, como essa empresa também era voltada para o segmento corporativo, foi uma coisa natural minha, né? Não só comercialmente, mas também como arquiteto, de procurar esse mercado. Na verdade, naquela época, o escritório, quando a gente iniciou, fazia loja, fazia casa, fazia apartamento, fazia um pouco de tudo. E voltamos a fazer novamente, depois eu vou te contar. E aí, começou a crescer nesse segmento corporativo. E aí eu convidei o Ivo, isso em 94, porque eu via que começou a crescer o escritório. Eu sou arquiteto, o Ivo é administrador de empresas, ele não é nem engenheiro, nem arquiteto. A gente tem uma sinergia muito grande, a gente se complementa de uma maneira, eu considero, excepcional. É mais que um casamento, tantos anos, né? E eu sentia falta realmente de ter um sócio que apoiasse em toda a parte, não só administrativa, mas de conduzir o negócio e tal, porque eu sempre fiquei muito mais no lado criativo e até comercial. Então, quando o Ivo veio em 94, que nem eu falei, o escritório já estava adquirindo um certo tamanho, e a gente identificou naquela época que havia um gap muito grande do que poderia ser oferecido para o cliente versus o que os escritórios faziam, os estúdios faziam, né? Então, eles faziam um projeto, davam na mão do cara, o cara tinha que se virar com a construtora, procurar os acabamentos, tudo isso. Também foi uma época que o mercado estava mudando muito, as grandes empresas tinham, as maiores, né, os bancos, todos esses, tinham departamentos de arquitetura internos, e foi uma época que começou uma lógica de terceirização, então eles começaram também a desmontar esses departamentos. Então foi uma janela de oportunidade muito grande para a gente se estruturar e oferecer um serviço mais completo, já que eles não tinham mais esses recursos dentro das empresas deles. E com isso a gente começou uma lógica de realmente não só fazer o projeto, mas começar a apresentar soluções, ajudar o cliente nas compras. Naquela época, era claro, não era o que a gente já faz hoje, mas realmente com um viés de fazer uma entrega muito mais completa, um full service para esse cliente corporativo que não tinha. Então era muito comum, o cliente começava um projeto, não sabia quanto ia custar no final, se o cronograma ia dar certo ou não, e a gente acabou com isso. Era um viés, a arquiteto até tinha uma fama de, arquiteto, tanto de casa quanto de qualquer coisa, tinha essa fama de, começou o projeto, tá maravilhoso, mas vai que vai. E aí, com isso, a gente começou a crescer. Naquela época, nós decidimos só focar realmente em arquitetura de interiores corporativos, e ficamos assim durante um longo tempo. E aí, acho que a gente começou realmente a crescer, porque teve o boom das empresas de internet no ano 2000, teve prédios aqui que a gente chegou a fazer quase que 100% das empresas que estavam lá. Era uma coisa muito rápida, vinha um gringo, escolhia o prédio, já queria em 2, 3 meses estar instalado lá, então era uma coisa que a gente conseguia entregar, era uma equipe pequena, mas sangue nos olhos. E aí a gente foi ter, né? Hoje a gente tem quase 1000 colaboradores aqui,
E a gente sempre tentou, né? Isso é um valor meu do Ivo, de qualidade, de agilidade, de cliente encantado. Então a gente procurou sempre replicar isso aqui para toda essa galera que está aqui conosco. Mas começo foi assim. Você explicou que no começo vocês faziam muito arquitetura de interiores, mas hoje o escritório vende outros serviços também, né? Vocês têm construção de prédios, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente é a 9ª maior construtora do Brasil. Nossa. Porque quando a gente começou a fazer mais full service, a gente começou a fazer as obras de corporativo. Em 2003, me lembro bem, me ligou o Walter Torre, que era um cara bem conhecido de mercado. Eu sabia quem ele era, mas não o conhecia pessoalmente, perguntando se podia marcar uma reunião comigo. E claro, eu falei, claro que sim. E ele veio aqui, nem era aqui, era em um outro local, e falou, olha, eu tenho um cliente que quer construir um centro de distribuição de peças. E eles querem fazer isso com vocês. Eu falei, mas Walter, a gente não faz isso. Ele falou, eu sei, foi exatamente o que eu falei para eles. Mas eles disseram que confiam na capacidade de vocês e que vocês vão fazer uma entrega boa, mesmo que não seja hoje o que vocês fazem mais correntemente. E aí nós fizemos esse, como fizemos várias outras. Então, naquela época, a gente começou a fazer projetos de fábricas, de centros de distribuição, de pequenas indústrias. E aí a gente já imediatamente entendeu que era uma lógica diferente, até o perfil dos profissionais era um pouco diferente. Então a gente meio que já segmentou, bom, isso aqui, vamos contratar pessoas especializadas para fazer isso aqui e vamos separando. Não vou fazer a história comprida, mas hoje a gente tem vários segmentos, que nem você estava falando. A gente tem uma área que a gente chama de Signature, que realmente faz projetos residenciais, a parte de interiores de apartamentos, de casas, também era uma coisa que... Esse eu nem conhecia. Pois era uma coisa que a gente também não fazia. E o que começou a acontecer? Eu acabava de entregar a sede de um banco, vinha o presidente e falava... Putz, eu nunca vi um arquiteto que faz um projeto dentro do prazo e dentro do orçamento. Eu quero que você faça a minha casa. Eu não faço isso. E às vezes o cara ficava bravo, achava que era uma vontade. Bom, mas é uma empresa de arquitetura e construção, como que não pode fazer isso? E aí começou a acontecer uma vez, outra vez, e a gente falou, bom, temos que também... Então hoje a gente tem essa divisão Signature, temos a construtora, que nem eu te falei, a construtora... hoje é a 9ª maior do Brasil, porque a gente primeiro começou construindo os nossos projetos de interiores corporativos. Depois, quando a gente começou a fazer outros tipos de edificações, quando eram de pequeno porte, a gente também se habilitava para construção e começamos a fazer muitas. Recentemente construímos hospitais de 200 leitos, obras em Betim, em Recife e tal. E com isso o porte da construtora ficou bem maior. Também a construtora, como no caso das áreas de arquitetura, ela é segmentada de acordo com o perfil de obra que vai ser feita, né? Então, uma coisa é fazer um apartamento, uma coisa é fazer um escritório, outra coisa é fazer uma indústria. Completamente diferente. Então a gente também separou dessa maneira. Também outra unidade que a gente tem que é uma coisa muito legal, porque dá muito prazer para a gente, é um negócio diferente. A gente tem uma incorporadora hoje que chama W Realty. A gente já está com vários projetos em andamento, seja incorporados só pelo nosso grupo, como também em parceria com outros players. Então, fizemos agora, tá quase terminando a obra, um projeto bacana, residencial, ali uma travessa da Faria Lima, chama Praça Faria Lima. Estamos fazendo estúdios na Doc Lobo, na Alameda Franca e outros projetos. Na Brasleme, em Santana. Vários tipos de edifícios residenciais, perfis diferentes, e com sócios ou não. Mas é uma coisa bem bacana, porque também a gente tem tudo aqui dentro de casa. Então, a gente faz o projeto... o pessoal da incorporadora faz, né, as conexões com o mercado,
e a gente também constrói esses prédios residenciais. Então, são empresas... Você cuida de todo o processo, praticamente. E a gente cuida de todo o processo, né? Desde fazer aí o grupo Signature faz o projeto do apartamento decorado e faz a decoração e a planta do apartamento decorado, define os acabamentos. Sim. Então, é muito gostoso porque uma empresa também vende serviço para outra aqui dentro. Sim. Então, é uma coisa bem bacana e está indo super bem. Então... isso tem até um pouco a ver com o que eu ia te perguntar, como a próxima pergunta. Você comentou ali você tinha um cliente que vocês fizeram o escritório e aí ele pedia para você fazer a residência. E eu vejo isso, essa fama que você comentou do arquiteto, de talvez não fechar o prazo, não fechar o financeiro, ainda tem essa fama, né? E eu vejo que falta muito essa parte de planejamento, que tem muito no corporativo, já que a gente está falando aqui de projetos corporativos. Eu sinto falta isso no mercado, talvez no residencial. E quando a gente fala de corporativo, uma palavra muito forte, talvez não são todos que estão escutando aqui que conhecem, né? Que eu queria que você explicasse um pouco, que vocês fazem muito bem, que é o turnkey. Então, o que seria o turnkey, né? Como que é esse tipo de prestação de serviço? É que o corporativo ele tem vários modelos de contratação. O turnkey é um deles e é um que a gente, dentro daquela lógica que eu te falei lá atrás, o cliente queria muito, porque eram clientes que estavam vindo de fora, precisavam montar um escritório em 3 meses, então não dava tempo do cara pegar, contratar um projeto para a gente conceituar e fazer um projeto executivo, para depois ele colocar no mercado, para depois pegar uma outra empresa para fazer a obra. Então, a gente começou a oferecer um modelo que eu consigo reduzir o prazo quando é um turnkey. Porque eu estou fazendo o projeto aqui e a equipe de engenharia já está vendo o que eu posso comprar antecipadamente, que é um equipamento, qualquer coisa que é um produto importado, às vezes, que é um prazo maior. Então, e a arquitetura já vai trabalhando com esse conceito, bom, o que eu posso já ir entregando para a engenharia poder ir evoluindo na obra. Então, você consegue reduzir significativamente, às vezes, o cronograma quando você faz nesse modelo turnkey. É claro que também uma prerrogativa desse modelo é que você tem um custo definido. O cliente não quer embarcar numa coisa que ele não sabe quanto vai custar. Então, a gente tangibiliza o projeto, especifica tudo, então ele sabe exatamente o que ele vai ter. E claro, a gente também já tem, né, a gente tem um track record, então o cliente se sente confortável de que vai acontecer dessa forma, nós não vamos mudar nenhum tipo de especificação do que foi vendido, né, não vai ter gato por lebre. E muitas empresas gostam muito desse modelo porque ele reduz o cronograma. Então muitas vezes a empresa está pagando aluguel num prédio, já alugou no outro. Claro que isso também... Quase todas, né? Então, tem que fazer a conta. Muitas vezes o cara fica economizando aqui, mas está gastando lá um valor de aluguel que ele já está pagando, ou está deixando, pelo menos, de ter o benefício do período de carência antes. Então, é tudo uma conta que então, muitas empresas gostam desse modelo. A gente foi, talvez, precursor nesse tipo de modelo aqui, justamente pelo que eu te falei logo no início. E ainda hoje é um modelo bem utilizado. Ele não era tão comum para as multinacionais, mas elas já entenderam que aqui, né, aí eles vão pesquisar quem que já fez isso com a gente. Eles veem que grandes empresas também fizeram isso aqui, multinacionais, mudaram um pouco até o modelo de contratação lá fora. Nos Estados Unidos, o turnkey não é comum. Tanto é que a maioria das empresas de arquitetura nos Estados Unidos são só empresas de projeto. E quem faz obra são só empresas de obra, que eles chamam de general contractors. E aqui virou um modelo mais comum. Mas daí no turnkey vocês cuidam de tudo, até a mudança do cliente, por exemplo? Ou não? Tudo, de maneira geral. É claro que às vezes o cliente pede, não, isso aqui faço eu, mas de maneira geral a gente cuida de ter a tampa no vaso sanitário, espelho no banheiro, a lixeira. Literalmente entrega, a chave na mão. Chave na mão, né? total. Chave na mão total. Realmente o cara muda e tá com planta, tá com quadros, dependendo do caso, enfim, tudo realmente pronto. Eu acho que o grande segredo aí do corporativo era justamente isso que faltava, que você comentou. Alguém garantir o prazo, né? Você vai mudar em 3 meses. E o financeiro, que é
né, que vocês orçam tudo e é um pacote fechado, né? Então, isso, eu sei que nem você falou, né? A arquiteto tem uma fama. Eu mesmo, quando eu chamei o Ivo, é porque não é uma coisa que está no meu, sabe, no meu perfil, no meu DNA. Então eu falava, eu tenho que ter, né? Eu tenho que trabalhar com uma pessoa que realmente vai fazer essa parte da administração, de tocar o bumbo do negócio, de cuidar da parte financeira, não só da nossa empresa, como da do cliente, porque o cliente está confiando, às vezes, somas expressivas para a nossa gestão. Então, eu acho que é um casamento perfeito. Outra coisa né, falando desse tema, eu acho que as faculdades não preparam os arquitetos de maneira geral, e não sei agora, nesse momento, mas na minha época, pelo menos, a sensação que você tem, olha, você é um criador, você é Deus, você pode fazer o que você quiser. Ainda continua assim. Então, eu acho isso um problema, né? A pessoa né? não sai empreendedora para ter um negócio, esse controle financeiro, principalmente financeiro, prazo, né? Aqui na nossa empresa, a gente molda. Eu tinha problema de contratar, porque não é o perfil dos arquitetos natural. Imagino. Hoje, todos eles têm um pé realmente na administração de recursos, né? Mesmo os nossos gerentes de projetos, eles têm uma equipe de arquitetos embaixo. Então, quer dizer, eles têm que fazer a gestão daquilo como se fosse um pequeno escritório, como todo escritório tem que fazer, para saber que eu cobrei tantas horas, eu tenho que gastar tantas horas, eu não posso exceder esse número, senão eu vou ficar no prejuízo. E é uma coisa que eu acho que, né, a gente consegue realmente permear nossas equipes com essa noção de que a gente tem que fazer o melhor para o cliente, tem que fazer todas as entregas que a gente precisa entregar para o cliente, mas a gente tem que olhar para a gente também de realmente poder ser uma empresa lucrativa, né? Encantar o nosso cliente, mas a gente tem que ser uma empresa lucrativa para poder contratar mais pessoas, ter os equipamentos de última geração, poder evoluir para outros campos. Então, essa é uma receita que eu acho fundamental. Agora, você estava comentando de entrega para os clientes, até me surgiu uma curiosidade aqui. Desde que vocês iniciaram até o momento de hoje a gente está numa geração assim muito imediatista, né? Você vai pedir uma comida, o iFood demorou 5 minutos, você já liga lá reclamando. Esse prazo de entregas de obra corporativo mudou lá de quando vocês começaram? Hoje os clientes, eu quero tudo, sei lá, em 2 meses, 1 mês, não sei. Mudou esse prazo? Na verdade, eu vou te dizer que talvez tenha mudado para melhor. E nem eu estava te falando, lá em 1990, quando a gente fazia... 1990, não, desculpe, anos 2000... Sim. Quando vieram essas empresas de internet que vinham do nada, né? Não tinha nada, não tinha nem empresa aqui no Brasil. Às vezes as contas eram pagas por um escritório de advocacia local porque o cara não estava nem constituído aqui ainda. Então ele tinha um representante legal para poder fazer essa interface. Naquela época era uma loucura, os caras tinham que estar operando mesmo em 2 meses, 3 meses, então era uma coisa muito louca. Hoje esse mindset mudou um pouco. Não vou dizer que diminuíram significativamente os prazos, mas a gente meio que conseguiu... Eu não vou te comprometer aqui também. Não é me comprometer. Foi uma mudança de mercado. Acho que a gente conseguiu aculturar até os clientes de que a fase de planejamento, a fase de concepção, ela é tão importante quanto a obra. O diagnóstico do cliente, muitas vezes o cliente chega para a gente, ele pede uma coisa que quando eu começo a aprofundar, entender aquela empresa, eu falo, puxa, mas não é só isso que ele precisa, né? Eu acho que eu posso agregar outras coisas do que ele está me pedindo. É como se eu chegasse a um médico e falasse, olha, eu tô com isso, tô com aquilo, que remédio que você vai me dar? E o médico vai falar, não, eu quero fazer exames, eu quero ter um diagnóstico. Então, hoje os clientes entendem a importância, né? Um espaço que você vai fazer, que ele vai ficar lá 5, 10 anos. Hoje, atrair os colaboradores, eles estarem felizes, essa geração é muito conectada com o espaço. Tanto é que hoje
o maior fator porque aí um colaborador escolhe aquela empresa, não é o salário mais, que durante anos foi. Eu sou baby boomer, a vida inteira era salário. O cara pagava R$500 a mais ali, a pessoa mudava de emprego. Hoje isso mudou. Então, as pessoas querem estar num lugar que elas se sintam bem. Então, as empresas entendem que, puxa, eu tenho que fazer o melhor, né? Dentro do meu budget, eu tenho que fazer o espaço que seja mais incrível, que traga bem-estar, que as pessoas queiram ir. Ainda mais agora, depois da pandemia, muitas empresas adotaram políticas de trabalho híbrido, mas elas não querem determinar que a pessoa venha, mas ela gostaria que as pessoas viessem. Então, como que eu vou atrair essas pessoas para quererem ir para o escritório? Então, eu vejo que hoje as empresas estão tomando mais tempo nessa parte de planejamento, de fazer um diagnóstico legal, entender quem são os colaboradores, um pouco da expectativa deles. Claro que a gente não vai falar com todo mundo, entrevistar todo mundo, mas entender mesmo como é a dinâmica de trabalho, o perfil dos colaboradores, para criar realmente um ambiente que seja aderente para essa galera que vai trabalhar lá. Então, mudou um pouco. O conceito assim, do escritório, ele sofreu muitas alterações nos últimos tempos, né? A gente vê muitos ambientes, talvez residenciais, não sei se essa seria a palavra correta, mas dentro dos escritórios. Eu ia até te perguntar sobre essas alterações, né? Porque a gente teve uma época muito da sustentabilidade, hoje a gente escuta falar muito de biofilia e ambientes saudáveis dentro das empresas, né? Eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso, como está sendo a demanda de... Na verdade, vai só agregando. A sustentabilidade continua sendo um item fundamental. Hoje nós somos, acho que a empresa do Brasil com o maior número de projetos certificados no LEED. Então isso continuou. Mas, de fato, tem outros temas que vieram. A partir nem a partir da pandemia, porque se olhar os nossos projetos mesmo antes da pandemia, já havia uma tendência de você trazer ambientes mais com home feeling, que a gente chama, né? Áreas mais de colaboração. Então, a própria geração nova já trabalha de um jeito diferente do que era minha, que quer ter uma sala, que queria ter uma mesa dedicada. Hoje a galera fica se mexendo pelo escritório, a gente até faz projetos que incentivem isso, né? Se chama design ativo, você faz ambientes diferentes, se der, põe uma escada, para realmente para o pessoal circular, se encontrar, ainda mais agora. Legal. Se não está todo mundo indo todo dia para o escritório. E aí, essa tendência já vinha acontecendo, né? As áreas de socialização passaram a ser maiores, porque as próprias corporações entenderam que, antigamente, né, 30 anos atrás, você falava, vou fazer um espaço de... não, café é porque o pessoal não está trabalhando. Era esse mindset. Não, faz uma coisa pequena, porque se o cara está tomando café, que é uma besteira, desculpa até te cortar, mas tem um estudo de uma empresa de móveis alemã. E eles perceberam que as melhores ideias das empresas surgiram de áreas como essa de café, porque é onde que encontra o cara do RH junto com o cara do jurídico, e eles trocam figurinhas ali. Você está certinho, não é só essa empresa alemã, tem vários estudos de consultorias americanas que mostram que às vezes eu te encontrei no café, a gente vai falar 5 minutos sobre futebol, sobre a família, e daqui a pouco a gente está... Sem planejar, escorrega para algum tema que tem a ver com a empresa. E muitas vezes, esse encontro casual, que a gente chama, pode gerar uma ideia, né? Se é de RH, eu como não sou de RH, se me pergunta uma coisa, eu posso falar qualquer coisa. Às vezes eu te tiro da caixa porque eu não sou obrigado a conhecer sobre aquele tema e posso te dar uma ideia que você nem tinha pensado. Exatamente isso. Então, por que as empresas hoje... apesar do trabalho remoto, por que elas querem ter as pessoas dentro de casa? Porque isso nunca vai acontecer numa reunião virtual. Você não vai... deixa eu fazer uma reunião com o Bruno para perguntar o que ele acha disso. Se você está passando aqui, eu estou no café, você está no café, a gente se encontra. Então, é um pouco né? Por que as empresas estão investindo em escritórios mais bacanas, com mais... recursos, mais bem-estar, mais bem-estar e tudo isso, para atrair as pessoas, para também que conecte essas pessoas e também gere esse tipo de inovação que às vezes é espontânea. Tá. Isso faz muita diferença, né? A gente percebe que
Na verdade, teve uma alteração do layout, que é o que você estava comentando, desses conceitos, mas antigamente o escritório era, põe uma estação de trabalho e uma cadeira, né? Hoje se aprofunda muito, né, em conceitos, que é tudo isso que você está explicando, né? Tem imagem da empresa por trás. Eu vejo assim que tem uma tendência também talvez ir para um open space, porque também antigamente tinha muita salinha, né? O escritório era todo dividido em salas, era só de diretoria na janela e o staff ali no meio. Hoje mudou muito também esse conceito do layout, né, do escritório. Mudou completamente. Na verdade, isso vou te falar que quase que para 100% dos projetos que a gente faz, claro que cada empresa é uma empresa, mas o conceito de projetos... tem particularidades, né? Mudaram completamente. Depende do departamento. Muito mais áreas colaborativas, a tecnologia é uma ferramenta importantíssima, né? Porque a gente sempre vai ter alguém que pode estar fora. Então, como que eu faço uma reunião mais inclusiva, né? Para aquela pessoa que tá no Teams, não está na sala ali ou no espaço, se sinta realmente incluída. Então, recursos tecnológicos para isso. A parte de bem-estar, né? Hoje tem certificação só de bem-estar. Então, você criar espaços de amamentação para a mãe poder extrair leite, para depois levar para casa, salas de massagem, salas de jogos, vários espaços realmente de interação. Biofilia, né? Uso de planta. Biofilia não é só uso de planta, mas materiais naturais, como a madeira, pedra, né? Coisas que remetam à natureza. Hoje não existe projeto que a gente faça que as pessoas não estejam nas janelas, né? Não existe mais aquele negócio de fazer uma fileira de sala de diretores e o pessoal está tudo no meio. Então, mesmo salas de diretor, hoje elas são geralmente salas flexíveis, onde se o diretor não foi lá trabalhar naquele dia, alguém pode reservar aquela sala para às vezes senta até junto, né? Dependendo do layout, junto, né? Então, mudou muito isso. Um pouco esse negócio de home feeling que a gente estava falando antes, também é um pouco disso, né? O home feeling é trazer um ambiente colaborativo que remete um pouco ao ambiente da casa, pode ter uma iluminação diferenciada. A gente tem que ter uma preocupação com ergonomia. Geralmente não são espaços que a pessoa vai ficar 5 horas nem trabalhando o dia inteiro. Mas ainda assim... a gente não usa um mobiliário residencial exatamente para esses espaços. Ele remete a um mobiliário residencial, mas geralmente são sofás um pouco mais altos do que você usaria em casa, com uma espuma com mais densidade para a pessoa não afundar, às vezes apoio para laptop. Então, ele tem que ser funcional, pode remeter a um espaço mais residencial, mas ele tem que ser funcional, que permita a pessoa trabalhar com conforto e com os recursos tecnológicos aguentar, necessários. Né? Resistência também, né? No dia a dia do escritório. E para vocês conseguirem gerir tudo isso que você me explicou, projeto, obras, vocês utilizam alguma plataforma? Olha, eu vou te falar, esse foi o maior desafio nosso. A gente nunca achou uma plataforma. Desde essa época aí, que eu estava te falando do nosso começo, que a gente achasse que estava adequado porque a gente queria. Então, a plataforma que a gente usa, a gente foi desenvolvendo desde aquela época e aperfeiçoando ao longo dos anos. Então, a gente tem um sistema que eu acho incrível, mas que é nosso, não só de gestão, mas de indicadores, de gestão dos recursos financeiros de cada projeto, da empresa inteira. As pessoas têm acesso aos KPIs, ela consegue saber em tempo real como que está andando aquele projeto. Então, isso tudo foi desenvolvido aqui ao longo dos anos e aperfeiçoado, e a gente está sempre procurando melhorar. Sentiu falta de algum indicador, de algum recurso, a gente tem uma equipe de programador interna aqui, puxa, agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. Então é uma plataforma que vocês desenvolveram. Desenvolvemos ao longo dessa jornada toda aí, e ela está cada vez mais incrível. Realmente é uma coisa muito especial que a gente fez aqui. Ela é muito amistosa também, então entra uma pessoa nova para trabalhar, rapidamente ela consegue entender os recursos dessa plataforma. É muito, muito bom ter isso. Legal. E com tudo isso que a gente passou, né, tá passando, né, da questão Covid, tá aí ainda.
imagino que ele tem influenciado muito na questão, desde obra até estruturas dos escritórios. Tiveram empresas que tiveram que devolver andar, consolidar. Essa questão do híbrido que você comentou, eu já escutei até de amigos, assim, o pessoal reclamar muito, por exemplo, antes a gente fazia uma videoconferência numa sala de reunião, hoje eu tenho que fazer a vídeo ali na minha estação de trabalho, aí tem um cara conversando atrás. Então eu imagino que vão ter alterações daqui para frente. O que você acha que vai ser desse futuro? Assim, vão continuar tendo muitas alterações esse ano aqui de 2023? 2023 não, 2023, 2023. Eu acho que sempre tem mudança, né? Não há dúvida que o impacto da pandemia foi enorme, né? Você falou de obras, imagine a gente com um monte de obras, a maioria delas ninguém suspendeu. Então, o que a gente teve que alocar de recursos, de segurança, de proteção dos colaboradores que estavam nessas obras e tudo isso, foi realmente uma coisa incrível, foi uma loucura que a gente teve que se adaptar muito rapidamente. Falando das mudanças dos escritórios, a gente vê que muitas empresas falam, vou pôr tal número de phone booths, mas de fato as pessoas às vezes não querem ter que levantar de um lugar que já estão para ir até um outro fazer um call, uma chamada virtual. Então a gente hoje depende, de novo, que eu falei, de empresa para empresa, a gente procura entender o melhor possível, mas hoje a gente usa de recursos de acústica, a própria tecnologia, né? Tem um tipo de fone que você usa que realmente quem está ao redor não ouve o que a pessoa está falando e quem está participando virtualmente não ouve o que está acontecendo do lado. Que no começo da pandemia o pessoal põe aquele fonezinho e ficava se tinha muita gente, ficava uma balbúrdia atrás e tal. Eu também vejo que houve uma primeira onda de muitos escritórios reduzindo, que acharam, puxa, não preciso de tanto espaço. Teve outras empresas, não são muitas, mas teve algumas que não, eu quero um espaço maior, eu quero um lugar mais legal, porque eu quero fazer um espaço incrível que as pessoas queiram vir. Então teve também esse caminho oposto. E hoje eu estou vendo que as pessoas estão querendo já vir mais para o escritório. A resistência que havia ainda quando, né, a pandemia estava maior, ano passado ainda tinha uma resistência maior, hoje está tendo um movimento oposto de gente que fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais ficar em casa. Eu sou Eu, em junho de 2020, eu não aguentava mais. E olha que eu moro num lugar legal, que eu não tinha problema de gente ou de espaço para fazer reuniões virtuais. Muita gente tinha. Sofreu com isso. Essa é uma questão, né? Depende do... você padronizava, todo mundo vai ficar em casa, aí tem um que ele consegue ficar numa sala lá, tranquilo, e tem outro que tem o filho, o cachorro, e é um inferno a vida da pessoa. Esse foi um problema grande, porque tinha gente mas tinha que ficar, né? No começo da pandemia, você não tinha o que fazer. Foi muita gente, né? Imagina as grandes empresas, grandes bancos com 40 mil colaboradores, e de um dia para a noite você tem que pôr todo mundo em casa. Não tinha recursos tecnológicos, não tinha computador para todo mundo, não tinha segurança da rede. Então foi uma coisa muito, muito louca que aconteceu. Eu acho que a pandemia deixou, claro, apesar de todo o horror da pandemia, ela teve se é para dizer que tem um saldo bom, ela quebrou paradigma de muitas empresas. Essas que achavam que, né, que não pode trabalhar remotamente de jeito nenhum, ninguém pode trabalhar remotamente. Então, eu acho isso um benefício, né? Não só para o bem-estar da pessoa, mas também, né, deslocamento. Então, hoje não há empresa que não tem flexibilidade de horários, né? Então, não é que todo mundo precisa chegar às 9, todo mundo precisa sair às 6. Então, ela quebrou um paradigma de uma coisa que vinha há muitos anos. Algumas empresas adotavam, mas outras não, até porque não visualizavam como poder fazer isso dentro da minha empresa, né? Vai ser um investimento muito grande, mas inexoravelmente tiveram que se adaptar, né? Por causa da pandemia. Então, eu acho que esse foi um benefício
que veio a partir disso. Tem empresas que nós mesmos aqui, a gente tem gente que trabalha remotamente, mas eu vou te falar, coisa que eu mais sofri na pandemia, desenvolver um projeto, um lá. Nossa, eu queria queria rabiscar na lousa, eu queria pegar os materiais, o outro fazer um croquis, que é como a gente faz, né, numa reunião de criação. Isso, para mim, era uma perda enorme durante a pandemia. Então, tem grupos que a gente gosta que estejam aqui todos os dias, porque são reuniões realmente muito colaborativas. Eu acho que perde um pouco, isso é uma opinião pessoal, acho que perde um pouco a questão do grupo também. Do da grupo, empresa, né? De união, assim, de união, né? E de... Então, tem uma galera aqui que trabalha remotamente e se não quiser vir, nunca vai precisar. Apesar de que a gente gosta que venham. Mas tem um grupo que é fundamental que esteja aqui. Esse pessoal de criação, na prospecção de um projeto novo, que a gente está debatendo uma coisa. Então, isso é muito diferente. Tem áreas que são inevitáveis, né? Vocês têm departamentos aqui, por exemplo, obras, não tem como. É obra. Impossível, né? Vai fazer obra à distância. Mas mesmo da parte de arquitetura, se a pessoa só está desenvolvendo um projeto que já está fechado e já tem todas as premissas definidas, ele pode até ficar mais tempo em casa do que aqui. Mas nessa hora da concepção é muito difícil. Eu sofri muito durante a pandemia de ter que, né, fazer as reuniões de criação, de conceito, cada um num canto. Isso, para mim, muito difícil foi. Não, legal. E para quem está assistindo o podcast e quer entrar nesse ramo, né, de arquitetura corporativa, até você mencionou no início que a faculdade não prepara, né? Qual que seria a dica que você dá para essa pessoa faz alguma especialização ou não sei? Olha, Bruno, nem sei te dizer se existe uma especialização. Eu acho que primeiro a pessoa precisa ter vontade mesmo e ela tem que saber que tem que ter uma veia de empreendedorismo nisso aí, porque é uma coisa que você tem que estar disponível para o cliente. Não existe cliente chato, não existe nada disso. Você tem que estar disponível para o cliente para entender o que ele precisa, quanto que ele quer gastar, que prazo que ele quer as coisas. E eu vejo, né, lá no início, às vezes eu tinha dificuldade de contratar arquiteto, porque o cara chegava e não, mas ele pediu isso aqui para daqui a 4 dias, impossível. Como que eu vou conceber uma ideia disso aqui em 4 dias? Sei, cara, tem que ser. Então, e a gente sempre fez isso. Então, a gente faz o melhor. Eu considero o nível dos nossos projetos, falando de qualquer um, mas já que estamos aqui falando de interiores, você vai ver a diversidade de projetos. A gente não tem aquela arquitetura autoral que eu só faço isso aqui eu não faço. Você vai ver que o nosso projeto ele é voltado para o cliente. Eu acho que isso diferencia bastante do residencial. Talvez tem muitos escritórios residenciais que tem aquela marca, né? Você percebe que aquilo ali é daquele arquiteto, mas no corporativo você precisa se adaptar à empresa, né? Então você tem uma identidade ali por trás, que é a identidade da empresa que você está prestando serviço. Entendeu? É o que manda, porque a pessoa que vai trabalhar lá não pode ser um lugar que, se eu tirar a logomarca que está ali na recepção, poderia por outra e é a mesma coisa. Sim. O cara tem que saber, ele tem que sentir o DNA daquela empresa. Você falou isso do residencial, claro. Tem muitos arquitetos que são bem autorais, fazem um estilo de arquitetura muito definido. E aí, o cliente de casa, por exemplo, que vai procurar esse arquiteto, é porque ele já viu e ele quer aquilo. Ele já vai. É ao contrário. As empresas são muito diversas. Os segmentos são muito diversos. A gente trabalha para todos os segmentos, farmacêutica, alimentação. Cada um tem uma coisa completamente diferente. O orçamento de cada empresa é completamente diferente. Então, você tem que estar apto a não fazer, não vou fazer porque eu não quero isso. Mas a gente tem que recomendar para o cliente. Nós temos que ter a expertise de se tem alguma coisa que ele está me pedindo que eu não acho adequado, claro que eu tenho que me posicionar. Mas não é querer impor uma coisa porque eu prefiro isso do que aquilo. A gente sempre vai fazer o melhor, mas dentro do espírito do que ele precisa ter, do que ele quer passar para o mercado, do que ele quer
comunicar para os colaboradores dele como engajamento, como... Então, minha recomendação para alguém que quer trabalhar nesse segmento é realmente se doar para o cliente, porque não há outra maneira. É bem diferente, talvez, desse segmento residencial. Muitas vezes os arquitetos não têm nem tempo de fazer, então você procura, bom, posso fazer sua casa, talvez daqui a um ano eu vá começar o projeto. Você quer esperar, você espera. No mercado corporativo... O time é muito diferente, né? Se o cara quer esperar, né? Se o cliente está disposto a esperar. Ah, sim. Eu sei que acontece. E o cliente raros, às vezes fala, ok, vou esperar porque eu quero ter o projeto. No corporativo não existe isso. Você está pagando aluguel aqui, a empresa está andando, você está contratando pessoas, então tem que acontecer, não é uma coisa que você fica... E se você não entregar na data, você tem uma empresa por trás, com não sei quantos funcionários que não vão ter onde trabalhar, né? Lógico, sem falar disso, né? Isso o dinheiro envolvido, é muito dinheiro envolvido. Se a empresa não entrega o andar onde ela está, se ela não muda no tempo correto, então... Acho que os riscos que envolve ali, não sei se eu posso falar isso, mas talvez os riscos sejam até maiores, porque você está tratando de um CNPJ, um monte de pessoas por trás, e se você atrasar, talvez em alguns contratos aí que vocês façam, atrasar um dia, sem dúvida, acabou tudo, né? Então... acho que... Acabou tudo não, mas... Não, eu digo assim... É um impacto enorme vai ter um impacto enorme. Empresa. Até porque a gente faz um trabalho bastante de comunicação também com a empresa e muitas vezes estende isso para os colaboradores, né? Porque qualquer mudança gera ansiedade. Então, rádio peão, né? Então começa um zum, vai mudar, para onde vai mudar? Sim. É errado você não comunicar. A gente recomenda para os nossos clientes, vamos falar o que nós vamos fazer, vamos mostrando o que a gente vai fazer. A pessoa se sente participativa do processo. Engaja as pessoas, se sente participando e tira uma ansiedade que pudesse estar acontecendo. Então isso é um processo que eu considero bem importante. Aí Não, com certeza. Sérgio, eu queria... Na verdade, assim, se tivesse mais tempo, a gente tem muito assunto aqui, mas eu queria te agradecer. Eu sei que o seu tempo é super disputado aí de você ter parado um pouco aqui para participar desse podcast. Acho que foi muito rico o conteúdo aqui de tudo que a gente conversou, tá? Então, queria te agradecer por ter topado aqui o convite. Legal, obrigado aí pelo convite. Espero poder ter agregado aí algum conhecimento, alguma coisa de valor para a galera. Tem o Instagram da Atier Bonrat, Atier Bonrat. O meu é Sérgio Atier, então lá a gente está sempre, não sei, para quem estiver interessado, a gente está sempre postando projetos novos. Então, quando eu falava antes para você da diversidade de soluções e de projetos, é legal a galera entrar lá, porque eles vão ver mesmo que o que eu estou falando é um fato. Legal. Então, é isso, e agradeço e estou à disposição se precisar de alguma coisa. Tá bom, obrigado você. Obrigado a todos que acompanharam o podcast até o final. Obrigado ao nosso patrocinador Sangoban. E até o próximo episódio.